Jacob, você termina de se alimentar do soldado, você olha pro seu beta, você esconde assim oculta dentro dos móveis os cadáveres, entendeu? Uhum. E aí você continua a sua busca, você anda tranquilamente e tal. Mas assim, mesmo esgueirando, assim, você acha uma pessoa desacordada, ainda viva, entendeu? Só que ela ainda tá com as marcas aqui, assim, um pouquinho de sangue escorrendo. Ela serviu de alimento para um vampiro. Há pouco tempo. Eu viro pro Beta assim, quer terminar? Vai ser rápido. Ok, ele pega e mata. Ele nem se dá o trabalho, ele vai no mesmo buraquinho mesmo, assim, e começa Exatamente. E aí você vê que a pessoa vai ficando pálida e morre. Você percebe o coração parando de bater. Mas é o seguinte. Esse pouco tempo é quanto tempo, mestre? Cara, não chegou uns 45, 50 minutos. Não chegou a Esses uma 45, hora. 50 minutos não foi. Quanto tempo mais ou menos demorei pra me alimentar? Mais ou menos isso também? Não, então, peraí. Eu entendi que você perguntou o tempo que você perdeu para se alimentar. Não, Foi isso? eu tô perguntando assim, quanto dá pra eu saber quanto tempo essa pessoa aí foi alimentada? Porque você falou que foi recentemente. Ah, sim. Não. Recentemente e hoje. Não dá pra saber. E foi assim, meio Então, que vamos lá, de novo. Essa pessoa é o quê? Um nazista? tomaram cuidado pra ela. Hã? Um nazista, essa pessoa? Sim, É? sim. Era um funcionário assim de limpeza, mas obviamente é um oficial do exército alemão. Perfeito. E aí, assim, você sabe que foi hoje, a pessoa tomou cuidado para não matar ele, sabe? Mas foi hoje, foi aí. Pois é, eu continuo no meu caminho. Eu estou atrás do cabeça. Reinhard. Cara, você investiga, assim, e tem uma coisa que te chama a atenção. Passando, assim, por umas janelas que você vê um pátio interno, você vê que tinha uma salinha ali, tem algumas janelas quebradas, visivelmente quebradas, e tem uma guarda protegendo aquela sala. Interessante. Só que assim, pelo posicionamento, estrategicamente posicionado, você vai ter que caminhar por um campo aberto, né? Por um campo, eu falei uma palavra muito grande, por um terreno aberto. Se você não usar nenhuma artimanha... E esse terreno seria de quanto? Olha, eu acho que uns 50 metros quadrados, alguma coisa assim. É um pátio interno. É um pátiozinho interno. Escolheram aquele lugar... Pode dar uma descrição assim um pouquinho... Pode dar uma descrição assim um pouquinho mais detalhada sobre esse pátio? Ok. Você estava pelos corredores. Certo. Você vê que esse corredor continua assim, só que em uma parte não tem paredes e sim colunas. Entendeu? Sim. Essas colunas te levam para algum caminho de pedras com terra e um gramadinho plantado ali. Algumas flores, tipo um jardinzinho. Não escolheram aquele lugar, você que é pirata, assim, essas coisas. Sim, por brincadeira, né? Não escolheram ali porque é fácil de você ver as pessoas se aproximando. Não vai ter alguém virando a curva de um corredor de repente.
Beleza, então é o seguinte. Uma pergunta, vocês estão me vendo? A câmera tá ligada? Sim, Eu tô. tranquilamente. Beleza. Então é o seguinte, eu... Rapaz, eu viro pro Beto e falo assim: tu lembra daqueles cães que de vez em quando eles aparecem carregando assim? Tipo, é um fila, eu não sei, aquela raça. Você sabe qual é a raça, né? Sim, o jogador ou o Beta? O Beta. O Beta olha pra você assim, vagamente. Eu sei, mas não estou entendendo onde você quer chegar. Não. Deixa eu ver isso aqui. Rapaz, eu vou abrir um pouquinho assim e vou passar como um rato. Ok, você vira um rato. Cara, chegando perto lá, os caras percebem você, assim, um rato, o cara... Putz, que lugar sujo. O cara tenta dar um pisão em você, assim, sabe? Ele erra, ele não consegue, assim. Tem como eu conseguir passar por eles e entrar na sala sem... Ou não, a porta fechada, eu vou ter que abrir ela? Cara, você pode... Não, a porta tá fechada. A porta você tem que abrir pra passar. Tem as janelas que estão quebradas e... então dá pra passar pela janela. Sim. Aqueles ratos não sobe assim em parede, assim, alguns? Vou fazer essa graça. Ok, você sobe lá, dali um pouco o seu Beta te acompanha, ele aparece também, mas uma coisa que você percebe, só tá com a iluminação das janelas entrando, e você percebe assim uma silhueta, ajustando a sua visão melhor pro escuro, assim, quando você chega perto, você vê que tem tipo um caixote, um barril, entendeu? E tem um cadáver ressecado, sabe? Bem ressecado, com o cabelo assim, todo... Um cabelo comprido, mas todo seco e desgrenhado, sabe? Esse corpo tá numa expressão de dor extrema, sabe? Com a boca bem aberta, vários dentes faltando, os que tem pretos aí, podres, né? E você vê que tá amarrada, tá pregada esse cadáver. Tá com ferrolhos de metal, pedaços de madeira atravessando, as mãos imobilizadas com corda e tipo, sabe, prensa? Saquei. Que é de madeira, sabe? É mais rústica, não é daquelas nova de... Nossa, eu esqueci o nome da ferramenta. É 2 pedaços de madeira e uma espiral, você roda as duas madeiras apertando. Uma morsa. Uma morsa. Obrigado. Imagina. Uma morsa de madeira prendendo esse corpo. É de uma mulher, né? E está extremamente ressecado. Eu viro pro Beto e falo assim: Beto, parece que o nome dele não é Beta, né? Fugiu o nome dele agora. É Davi. Davi, parece que eu não me saí tão mal hoje, hein? Davi, inclusive, que é o... Eu não quero ter esse destino. Davi que é uma piada pronta, né, velho? Desculpa eu interromper. Eu abro a porta assim e uso um ponto de sangue pra soltar uma presença neles. Uma presença respeitável, como se eles estivessem diante de um chefe, de um oficial. Ok, eles são soldados comuns. Eles caem no seu feitiço. Você sai assim, e eles estão vendo assim você como se fosse... Eles batem continência. Cara, eles estão cabreiraço. Eles batem continência. Sim. Respeitosamente.
Porém, eles estão cabreiraço, porque não tinha ninguém nessa sala. Entendeu? E eles se entreolham, assim, sabe? Do tipo, né? Eles olham, você vê os olhinhos deles indo de um pro outro, assim, sabe? Mas eles estão lá. Prestando. Senhores... Mas isso foi assim, né? Faz assim. Vamos... Entendi, Vamos... Eu fugi... É porque eu fugi o nome agora. Quando tem esse pessoal que fica na cancela, que ficam vigiando lá, né? Vem uma guarda. É a guarda que chama. Vem a guarda e rende um deles. Tira um deles e coloca outro pra ficar lá vigiando. E eles vão andando em conjunto. Certo? Sim. Aí eles ficam numa formação assim de proteção. Sim. Aí... senhores, eu vim render todos vocês aqui. Não há mais necessidade. Aí eu olho assim pra trás. Aponto assim. Não há mais necessidade de ficar vigiando este local. Vamos em formação de guarda e me levem diretamente para Reinhardt. Olha, dois dos caras, assim, na hora que você aponta pra trás, assim, pra eles olharem, tipo, eles vêm e, cara, eles viram... Eles obedecem você ao pé da letra, assim, eles olham lá dentro, assim, ficam pálidos. E sai em marcha acelerada, assim, sabe? Do tipo, ele rendeu a gente, ele falou que a gente pode ir embora, vou embora. Não, mas eu rendi eles, agora a gente vai sair em guarda, eles vão na formação. Eu vou no meio, eles vão na formação, fazendo uma ponta. Não, tinha mais, calma aí. Esses caras meio que deram no pé, entendeu? Eles nem imaginavam o que tinha ali dentro. Perfeito. Os outros olham assim e eles falam, mas vamos deixar aqui desprotegidos, senhor. Sabe, eles se aproximam de você e tal, pra fazer uma escoltazinha, mas eles... Vamos deixar aqui desprotegidos, senhor? Ele, sabe, gaguejando, titubeando. Não é pra que proteger um cadáver. Senhor, mas não é um cadáver comum. As histórias que a gente ouve, tudo que aconteceu. Mas não tem mais nada que se possa fazer por ele. Senhor, mas foi uma ordem de Reinhardt. Pessoalmente. Inclusive, ele saiu daqui há poucas horas. Sabe quem mandou vir falar com Reinhardt? Quem? Himmler. Tá, eles não questionam. Eles estão enfeitiçados por você, eles acreditam. E eles falam, nos acompanhe, senhor. Seu beta fica pra trás. Vocês vão seguir. Eu viro pra ele aí. Vamos, tenente. Aí ele dá um porra, mano, assim, sabe aquela expressão assim, caramba. E ele vai, aí os soldados reparam que o cara não tá paramentado, não tá nada, o cara parece um vândalo, sabe? Um bagunceiro de bar. Eles olham, eles ficam meio assim. Eu olhei assim. Os caras tão meio... E tão te escutando. Eu falo assim como se fosse não carão nem nada, mas falo como se puxando assunto assim. Já viu dois... Vocês já viram oficiais? Peraí, eu falei que eu era do Himmler, então eu não posso. Vou ter que falar. Vocês já viram oficiais da inteligência trabalhando, senhores? Ou é a primeira vez? Cara, tem um mais assim, e ele fala assim: oficiais da inteligência trabalhando, ele dá aquela batidinha na perna. Aí ele olha pro cara, pro Davi, assim, meio
Por favor, não me mate, por favor. O Davi nem flagra isso, porque, né, ele não é um oficial da inteligência, ele não... Mas você sabe porque o eu falei isso no sentido, cara. eu falei no sentido assim, porque o oficial de inteligência ele é um espião, né? Ele não vai vestido de militar. Então, e aí o cara soltou essa, assim, e ele já... sabe, ele já volta pra seriedade. O cara não conseguiu segurar a língua. Porra, e ele tá enfeitiçado, meu Deus do céu. Ele não é um zumbi, ele não é um zumbi. Ele tá enfeitiçado por você, ele vai acreditar no que você disser pra ele, mas ele não é um zumbi. Tá nesse nível. Ele não deu sangue pra ele, não fez essas coisas. Perfeito. E eles vão te levando. Só deixa eu ver o que o... Uma pergunta. Se começar um combate, esses caras eles saem do transe, né? Se você atacar eles, eles saem. Não, mas por exemplo, se outros militares começarem a atacar a gente, eles vão lutar com a gente ou contra? Eles vão ficar em dúvida. É no calor do momento. Então Porque, nessa dúvida, eu peço pra eles. Liberarem tudo que for de madeira. Nesse pátio mesmo. Eles olham assim, mas tem certeza? Todo mundo tá... Ele não sabe dizer, sabe? Essa madeira, senhores, só tá atrasando vocês. A madeira só é importante pros heróis que estão fazendo a vigia pela cidade, as rondas pela cidade. Nós aqui vamos apenas descansar. Não, senhor, nós estamos em trabalho, não faz sentido essa ordem. Isso vai dar ruim pra esses moleques, mano. O cara fala assim, não faz sentido, é tipo, você é o superior, mas imagina que você fala... Não, eu compreendo. Tire sua roupa. Eu sei. Você sabe que tem uma atmosfera de medo disso, sabe? Rola um medo aqui no castelo, as pessoas estão com medo. Então, você vê que tem gente que tá carregando até arma a mais. Enquanto você se esgueirava, assim, você vê que tem gente com umas pistolas a mais, os caras estão... Mas eu não retruco não, eu só espero ele soltar as madeiras mesmo. Olha... Ele meio que vai dar uma de João sem braço. Eles continuam te guiando. Cara, não, você não sabe disso ainda, mas... Eles continuam te guiando, assim. Toda essa conversa foi enquanto vocês estavam andando pelo castelo. Ok? Você vai fazer alguma coisa mais imediata agora? Não, eu só vou esperar chegar onde Reinhardt, aí eu faço uma coisa mais imediata. Ok. René, o Senec mandou lá os capangas dele, né? Agora que eles têm habilidades sobre-humanas, eles retornam e eles falam assim, eles não têm certeza, mas o Jacob, né, foi visto pela cidade, assim, eles seguiram um rastro que ele tinha deixado no monastério, que foi explodido lá, e aparentemente ele tá no castelo, mas eles não sabem te precisar o motivo, eles só fizeram umas investigações por cima, usaram um pouco dos superpoderes que eles adquiriram, entendeu? E eles retornaram assim que como é que se diz? A vantagem do sangue, né, se esvaiu. Eles gastaram o sangue que você deu pra eles. E aí eles sabem que só que assim, eles não sabem se ele está diretamente no castelo
ou nos arredores, ou o que for. Mas eles te indicam aquela direção. Bem, Ok? a direção que eu irei tomar de imediato. Chegando no castelo. Então, você lembra que o castelo estava com uma guarda aumentada e há pouco tempo você teve aquela perseguição de carro, né? Você... Existe o risco de você ser reconhecido, dependendo do jeito que você... Então, chegando lá, eu não vou passar pelos portões, saca? Vou simplesmente escalar a copa das árvores para ter uma visão do perímetro do castelo e aguardar. Claro, não até amanhecer, mas aguardar para ver se ele sai de lá. Interceptá-lo na saída. Ok. Enquanto eu estou na copa das árvores, o que eu vejo com relação a militares? Lembra da descrição que você teve da primeira vez? Não mudou exatamente nada. Eles não estão alarmados, porém continuam andando em grupo de 6, fazendo uma patrulha interna, sabe? Não é dentro dos muros do castelo, mas também não é... É naquele morrinho onde o castelo se situa. Ok. Eu não sinto limparam, você vê que tem uma mancha de sangue ainda ali perto do portão, onde o cara foi morto pelo oficial. Algumas pessoas na guarita, alguns soldados na guarita, mas isso se mantém. Você vai ficar esperando o Dimitri sair dali. É isso mesmo? Só confirmar. Ok. Para todo mundo aí, passam alguns minutos, menos pro Hilbert. Para todo mundo, menos pro Hilbert, porque ele é um herege. O Círio retorna pro castelo. Sim. Voando. Você percebe, você sente presenças vampíricas. Várias. Várias quantas? Cara, você poderia chutar de 5-3. Eita porra, vou rodar. Vamos lá. O importante é a gente assumir essa postura. Na região, assim. Sim. Você vai entrar como o morcegão lá? Eu entro na sala do trono. Né? E de lá eu vou me dirigindo para onde eu quero. Ok. Senec, você vê... Você já tinha visto o Círio em forma vampírica, em forma voadora, forma quiróptera? Então, eu não tenho quase contato algum com o Círio. Tá. Então você vê um vulto monstruoso. Ele, tipo, você não tinha percebido a aproximação dele, entendeu? Mas aí, de repente, você vê um vulto entrando no castelo. Ok? Você tá na árvore, na árvore, uma distância boa, você não consegue identificar. Você sabe que é grande pela massa, mas ele estava muito longe. Então você vê uma coisinha desse tamanho assim, entrando com tudo dentro do castelo. Entrando no castelo. Os guardas simplesmente ignoram. Não tem rebuliço, não tem nada. Jacob, você sente uma presença se aproximando e agora essa presença está dentro do castelo. Uma presença vampírica. Cara, ele travou? Vocês travaram? Vocês estão me ouvindo? Tô aqui, tô ouvindo. Estou de boa. Ok. Bom, a descrição é essa. Vocês já se perceberam, mais ou menos.
Rapaz, vou falar minha ação aqui, no segredinho. Oi. Nossa, segredinho. Deixa eu até olhar aqui pra ver se o Diego também não tá mandando um segredinho. Foi uma deixa, viu? Eu tô ligado. Por enquanto eu tô apostando no jogo político. Que o jogo político do Jacob é pé na porta e soco na cara, né? Então. Pois é. Tô imaginando o jogo político que vai chegar aqui. Senec, você vai continuar de tocaia lá? Vou, meu caro, porque diferente dos meus compatriotas, eu não sou o tipo de cara que quer entrar na voadora, sabe? E os caras estão no cerco aí, eu não vou passar por eles. Então eu vou aguardar pra ver o que dá. Pronto. Beleza. Deixa eu pensar aqui mais ou menos. Sírio, Oi. o que você faz? Tá, eu chego na sala do trono. Uhum. Só pra tirar uma dúvida minha. É a sala do trono do príncipe, né? Sim, do príncipe vampiro. Ou é a sala do trono da realeza do castelo? Não, do príncipe vampiro. Ok. Tem vampiro pra caralho aqui, né? Tem vampiro pra caralho. Tá, eu vou... Eu vou me transformar em névoa. Eu vou ocultar a minha presença e vou começar a passear pelo castelo. Ok. Você tem algum local específico? Bom, como a gente não tem a planta do castelo, eu vou até o Reinhardt. Dá uma passeada. Eu vou até o Reinhardt. Coisa tranquila. Ok. Agora que eu me liguei de que o príncipe pode realmente estar vivo, ou não, ou desvivo, eu vou... Eu não devia de ter falado nada, né? Não. Eu sempre... Não, você metagamizou seu próprio jogo. Mas... Pois é. Sou uma vergonha para os mestres. Mas eu vou vagarosamente me movimentar pelo castelo. Ok. Só para eu saber disso tudo, assim. Hilbert, você vai seguir em direção ao castelo lá, que nem o pedido do Jacob, e você tinha voltado para a casa do Senec, né? Isso, eu fui encontrar o Senec. Ok. Fui apresentar um novo panorama a ele. Você chega lá e o Damien pega e diz que o Senec acabou de sair. Cara, eu tô me transformando em um pequeno morcego e tô voando atrás dele. Eu só pergunto pro Damien pra onde, e assim que ele me informa, bate a asa e vai pro pau. Ele foi pro castelo, obviamente. Ele avisa, ele deu ordens que ia até o castelo e que por lá que ele estaria. Muito provavelmente conversando com alguém de extrema importância dentro das paredes, dentro do castelo.
Não, eu vou naquela direção como se minha pós-vida dependesse disso. Ok. Jacob, você chega, você percebe que tem uma guarda. Cara, os caras inspiram muita confiança, sabe? Os caras estão todos paramentados, o uniforme deles está impecável, os caras estão bem armados. Não estão com aquela quantidade de arma do tipo, eu peguei a mais do que eu podia porque eu tô com medo. Não, os caras estão bem armados porque a função deles está bem armada. Eles estão carregando estacas de madeira mesmo. São estacas, não são... Não é mais... Lembra que todo mundo tinha ferramenta, essas coisas? Sim. Martelo e tal. Eles estão carregando estacas mesmo, presas no cinto no lugar de um cacetete. Eles têm umas estacas. 10 homens, sabe? Todos em posição de sentido, protegendo uma porta. Você sabe que é a porta do Reinhardt. Foi a porta que os caras te indicaram, né? Os soldados que você tinha hipnotizado te indicaram. Mestre, vou ser uma perguntinha humilde aí Na moral? Se você não puder responder, é isso que eu tô fazendo, entendeu? E aí você diz o que aconteceu. Contando Mensagem. que eu... Ah, vocês estão trocando segredinhos. Contando que eu já usei, né? Ainda está na mesma cena, né? Eu já usei naquele primeiro. Ok, pode descrever a ação, eu falo qualquer coisa que eu precisar te... Galera, é o te seguinte, interromper. o que é que eu fiz, né? Eu vou falar desde o começo mesmo. Quando eu começo a perceber tanta aproximação, não foi pouca gente que começou a se aproximar de uma vez, foi uma raça. Rapaz, eu acho que alguém pode querer me impedir do meu intento, né? Então, o que é que eu fiz? Eu virei pros caras, onde é que tá a localização do Reinhardt? Aí os caras viraram pra mim, falaram. Aí tão dispensados. Aí eu já ampliei minha força e já fui numa velocidade sobrenatural com o Davi logo atrás. Quando eu cheguei às portas do Reinhardt, eu parei um pouco e esperei o Davi chegar, porque ele é um pouco mais lento que eu. E saquei minha adaga e eu e ele fomos pra cima, como dois monstros mesmo. E aí o mestre foi apresentado aí. Quanto de sangue você vai gastar nessa empreitada? É uma luta. Uma luta. Porque assim, são soldados, eu tô usando o movimento... São quantos soldados? 10. São 10? Eu falei pra você. Eu entendi que eram 5, mas tudo bem, continua. Eu falei 10. 5 pra cada, ficou claro isso? Perfeito. Exatamente. Você Tá mutado, sabe, Paulo. Aquela horinha que a gente se arrepende das decisões, né? Então, Rapaz, confia no pai que o inimigo cai. Vocês estão aí ainda? Que silêncio é esse, velho? ele tá digitando. Bom, só dando uma explanação. Pronto, aí ó. Caramba. Então. Oi. Infelizmente. Cara, você chega e não dá nem tempo do primeiro soldado reagir. Ele... Só deixa eu ajeitar minhas telinhas aqui, perdão. Não dá nem tempo do soldado reagir. Você saca a sua adaga e voa no pescoço dele, e num corte rápido é a vida dele que já sai do corpo. Entendeu? Só que os outros soldados, eles não se permitem nem entrar nem ter tempo de choque, assim, sabe? Já vão Eles pro combate. já sacam as armas
entendeu? E começa a primeira saraivada de tiros. O Davi entra na frente para te proteger. Você vê que o couro dele estava bem espesso, assim. As balas arranham ele, faz aquele vergão, assim, aquela marquinha de sangue que começa a brotar quando você arranha, mas elas não penetram, ele te protege. Só que os soldados já percebem isso e começam a se armar. Você pula no segundo e arranca o braço do cara. O cara grita assim, com a dor e com o choque, né? Um soldado pega a estaca de madeira e, numa tentativa, ele enfia na perna do Davi. O Davi olha assim, incrédulo. Os outros 3 soldados já pulam em cima dele e quando você percebe que o Davi está sendo imobilizado, você perdeu a sua... você se distraiu. Atenção. Você perdeu a sua atenção, você se distraiu e uma estaca cravada bem no seu ombro, sabe? Um pouquinho mais para dentro do peito. Você consegue matar mais 2. O Davi tá inerte e termina você imobilizado. Você tá com tantas estacas enfiadas em você que você não consegue. Eles foram deliberadamente em pontos para tentar te paralisar. Eles já sabiam o que fazer, entendeu? Reinhardt já sai e já manda um deles, mais ou menos ferido. Ele tipo assim, ele só olha pro cara e dá um sinal. O cara já sabe o que fazer e sai. O Reinhardt olha pra você assim. Mais um. Sírio. Deixa eu chegar nessa hora, por favor. Exato. Não. Você ouve toda essa algazarra e chama a sua atenção. Tá. Você vai pra essa direção. Eu já tava indo na direção do Reinhardt. Hã? Eu já tava indo na direção do Reinhardt. Você apressa. Você Tá. quer continuar a fumaça? Eu vou como fumaça, acho que eu vou até mais rápido, não? Sei lá. Não, você vai mais rápido de maneira física. Eu vou na fumaça, vamos garantir. Não. Tipo assim, a diferença é mínima. Só tô falando que Sim. quando você quiser de novo, assim, souber, você sabe que Tá bom. sendo físico é mais rápido que em fumaça. Tá bom. Senec, você ouve, abafado, obviamente, mas você ouve que você ouve tiros dentro do castelo, entendeu? Um grito de dor e de repente os ânimos, os soldados já ficam assim, alguns soldados começam a entrar dentro do castelo. Para dentro? Alguns soldados começam a entrar no castelo, né? Os que estão de guarda, alguns começam a tremer as pernas, assim, o medo se instaura. Mas eles ainda são treinados, mas eles estão com os nervos à flor da pele. Se alguém quiser fazer uma coisa... Oi? Tem uma brecha no perímetro. Não, brecha no perímetro não. Ok. Sírio Migra chega, passa por entre você um soldado trazendo várias morsas e cordas, sabe? O cara botou uma morsa em cada mão, assim, corda. O cara, tipo, tá dando tudo de si, é o corredor da maratona, assim, sabe? Tá. E ele chega lá e o Reinhardt tá coordenando eles, falando rápido. Não sabemos quanto que isso vai segurá-lo, mas... E o Jacob percebe que os caras estão usando corda, mas o que te preocupa são as morsas, que as morsas são de madeira, né? E eles começam a prensar suas mãos com uma morsa e prensar seus tornozelos com outra. Você vê essa cena. Tá? E então, na hora que ele sai, eu me materializo antes de entrar na sala, né? Me materializo nas sombras. E Não, eles chegaram a entrar na sala. Tudo isso foi feito
na porta do Sim, sim, não, Reinhardt. então, é na porta do Reinhardt. Mas Ok. é um corredor. Sim, Tá. largo. É largo, não tem uma antessala antes da sala do Reinhardt. Não é mais largo, não? Tá, eu me Não é uma sala de audiência. Tá, eu me É uma materializo. sala. Tá, eu me materializo antes de que eles possam me ver e venho andando pelo corredor. Uhum. Eu venho O andando. Reinhard nota você. Aparentemente prendemos mais um. Eu olho bem pra cara do Jacob. Mais 2, né? Ele tá sofrendo ali ou ele tá paralisado, tipo? Não, ele tá sofrendo. Tá. Não Eu tem olho- estaca no coração dele. O que que acontece? Os caras miraram nas juntas da perna, sabe? Na virilha e nas juntas do braço. Porque a dor meio que imobiliza ele. Só que assim, eles lutaram com o cara. Quantos Ele tá bem homens? ferido, tem um monte de cadáver. Quantos cadáveres Mas tem? eu- Quantos homens vivos tem? Eu perdi a conta. Ele chegou matando um. Davi matou outro. Ele Só matou 3 mais morreram. 2. Não, 4 morreram. Davi também matou um. Ah, Ele tava Aquele era lutando lá. entendi. Quatro cadáveres. Os outros soldados estão muito feridos. Muito feridos. Sabe, eles não aguentam outra dessa. Tá. Se aparecer outro vampiro aqui, eles morrem. Ainda bem que só tem esses 2 vampiros. Tá, eu deixo eles terminarem a amarração toda aí. A hora que eles terminam de amarrar, eu falo pro Reinhardt. Talvez seja interessante que eles sejam colocados na sala e seus soldados possam se recuperar dos ferimentos que tem, não? Não, os soldados vão para a enfermaria, mas a sala, você se refere ao laboratório? Ou você tem outros planos para eles? O Davi tá vivo ou tá morto? Cara, você chega lá nele assim, tá vivo, Tá vivo? desvivo. Desvivo, sim. Eu olho pra ele. Sim, eu tenho planos para eles. Leve-os para esta sala mesmo. Não. Deve ser a melhor coisa. Mande que seus homens vão se tratar, eles estão muito machucados. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Eles saúdam você, saúdam o Reinhard. Reinhard dispensa eles. Lá vem mais alguns soldados, assim, um número X de soldados, só para auxiliar vocês, para o Reinhard não ficar também sem guarda. E eles fazem isso, eles carregam os dois, colocam nas cadeiras. Dimitri, ser manipulado dessa forma é extremamente doloroso. A madeira tá queimando você, sabe? Você se sentir incomodado, mas do jeito que ela tá prensando seus membros, aí você percebe que aquele cadáver que você encontrou, você tá do mesmo jeito que aquele cadáver. Lembra? Só que assim, você Todo pirata ele entra no barco já sabendo que na próxima descida ele pode encontrar a forca. Então, o que for possível, de maior dignidade, de não gemer, de não gritar, de não responder, de não nada, o que eu conseguir aguentar, o que eu puder, sem reação. Então vocês, enquanto o Jacob é manipulado, assim, você vê que ele dá uns gemidos, assim, ele sufoca um grito. O Davi não. O Davi solta um urro bestial, assim. Não é um urro humano. É um animal, sabe? Urrando. Os soldados... Cara, tem
perigoso, vocês sentem cheiro de urina. Vocês sentem cheiro de urina mesmo, sabe? Os caras estão morrendo de medo. E eles colocam os dois dentro da sala, eles colocam eles, colocam eles ajoelhados num canto. Num canto? Num canto. Tá. Eu viro pro Reinhardt, olho pros soldados e olho pro Reinhardt de novo. Podem ir. Nós estamos seguros aqui. Peçam novos guardas. Eu preciso de um novo contingente para a minha guarda pessoal. Cara, eles saem na hora. Eles não questionam. Eles não queriam estar ali, sabe? Eles vão embora mesmo. Eles te deixaram. Eles aproveitaram essa oportunidade para deixar vocês desprotegidos. Perfeito. Só estão os quatro na sala. Enquanto a gente tá ali, eu viro pro. E eles estão ali no chão e o. Mandei mensagem aí, viu, Lu? E o Davi tá ali. Tá ali se tribuchando. Eu falo pro Reinhardt: venha, se alimente. Ele se alimenta, sabe? Ele sorve alguns pontos. Quanto que você vai dar pra ele? Espera que eu já vou te falar. E aí, eu vou até esse vampiro que eu não conheço, esse tal de Davi. Eu olho pro Jacob. Consegue se comunicar, pirata? Aliás, agora não, eu volto. Agora, verdade. Consegue. Ah, tu tá no mesmo lugar que eu? Então Sim, cancela sim. a parada. Que beleza. Você não Eu entendeu? falei, tá os quatro. Não, eu pensei que eu tinha sido levado. Não, eu falei pra deixar vocês. Ah, deixou a gente? Uhum. Gente, Cara, eu não falo nada, não. Eu falei, tá, beleza. você pode se comunicar, pirata. Rapaz, assim, tipo, imagina um boneco, assim, todo furado, né? E, tipo, com a cabeça baixa, e com a cabeça baixa eu me mantenho. Eu consigo... Aí eu vou até o Davi. Eu O Davi. Eu rasgo o pescoço dele e começo a me alimentar do sangue. Peraí. Quando você começa a andar até o Davi, assim... Ele não tem nada a ver com isso. Sirius, ele não te conhece, ele não tem você como inimigo. Tá precisando de sangue, eu tenho bastante aqui. O Davi tá com lágrimas de sangue, assim, sabe? Tá. O cara tá meio catatônico, eu acho. Muita dor, mano. Ele pensou, vai ser moleza viver de vampiro. Você, Agora, hein? Muito bem. libertando ele, ele fica lhe devendo um favor. Assim como você. E você me tira do caminho. Não. Você continuará sob meu jugo, pirata. E agora. Quantos? Agora me deve a vida. Assim como eu. Os corpos ficaram no corredor, né? Os caras estão recolhendo lá. Vocês percebem, vocês ouvem. Os caras não vão deixar cadáver ali. Daqui a pouco vai vir gente limpar, essas coisas. Você vai sugar o sangue do Jacob. Quantos pontos de sangue você vai sugar do Jacob? Eu tenho como saber o quanto ele tem? Não. E o Jacob não pode Só falar. com magia. Você pode fazer um ritual que vai gastar sangue. Não. É verdade. 3 pontinhos. 3 pontinhos, ok. E aí eu tiro mais 3 Quebrou a poker do... face do rapaz aqui, hein? Oi? Quebrou a poker face Quebrou. rapaz. Ele deu uma... E aí eu tiro mais 3 pontinhos do Davi. Olha, do Jacob. Deixa eu ver. Deixa eu só. Bom.
do Jacob. Você tira os 3 pontinhos, assim, a hora que você se afasta, você vê ele olhando, assim, nos seus olhos, assim, sabe? Aí você vai até o Davi. No que você morde o Davi e começa a sugar, assim, sabe? Ele começa a estribuchar, sabe? Ele começa a se debater, entendeu? E agora ele tá lá, ele tá imobilizado, mas ele tá se debatendo e urrando, sabe? Ele tá uma ferinha. E ele se debate, se debate e urra. E é um barulho gutural, assim, que não é humano, né? É muito grave para ser humano. Você lembra daquelas vozes que você ouviu uns tempo atrás? É a voz dele, assim, é muito grave. E ele se estribucha no chão e se debate, assim. Tá, eu boto... Lucas, eu boto o pé no pescoço dele, assim, pra segurar pelo menos a cabeça. Eu corto ele tá com o corpo batendo e ele tenta morder seu pé, assim, mas inutilmente. Eu corto o meu pulso e deixo o sangue cair na boca dele. De longe. Quantos pontos? Eu devolvo pra ele os 3 que eu peguei. Ah, beleza. Seu chorão. Cara, ele para, assim, ele recebe o sangue, assim, sabe? E adormece. Ele paralisa. É um torpor. Tá. Você tem soldados. O Reinhard, ele está chocado. Acostume-se. Você tem soldados dispensáveis. Ele se recompõe, assim. Soldados? Não, nenhum soldado é dispensável, mas nós podemos conseguir um pouco dos locais. Eu preciso de descrição. Estes homens sobreviverão, eles sairão daqui andando. Eles são parte de minha corte. Este ato que os levou a esse estado deplorável ainda será explicado para mim. Porém, eles saem daqui vivos. Entendo. Eu preciso de homens que tomem os seus lugares em forma de cinzas, se é que você me entende. Entendo. Providenciarei o mais rápido possível. Lembre-se que isso não deve deixar rastros ou dúvidas. Nós temos alguns soldados que os viram, mas se eu entendi bem o seu plano, nós vamos usar dublês de cadáver. Exato. Cinzas, apenas. Assim como ficou Marqueta dentro daquele barril. Eu não sei se consigo simular num corpo humano aquela deformidade. Mas... Vixe, deformidade, hein? Mas... Em cinzas... Eu consigo facilmente. Muito bem. Ele anota num papel assim. Temos mais a discutir ainda hoje. Eu gostaria de saber quanto tempo você precisa para preparar. Peraí. Lucas, fiz minha última ação aí, cara. Peraí, deixa eu Meu game fazer acabou agora. Seu quê? isso. Você se matou? Talvez. Então, você gastou... Ah, sim, pra memorizar, né, o pessoal ali.
Dos primeiros lá. Perfeito. Ok. Cara, então eu vou fazer o seguinte. Posso falar aqui em aberto? Posso. Pode sim. Você não pode realizar ação física. Não, ação física. Eu estou tentando usar o que eu aprendi. Pode descrever. Cara, ele tá ouvindo tudo calado ali, né? Mas pra ele aquele é o pior final que pode acontecer. Ele morrer, ele ser colocado no topo do prédio pra ser beijado pelo sol no outro dia. Acontece, né? Quando ele foi lá invadir o Castelo do Príncipe, ele estava preparado pra isso. Mas voltar pra batuta do mago, ele não estava preparado. Então isso é o que ele mais temia, isso é o que ele menos queria. Então, assim, como último suspiro, como última honra, ele vai fazer uma coisa que ele não gostaria de fazer, que é exatamente apelar para os poderes que ele aprendeu no momento que ele estava como um gol e tentando evocar aquelas entidades o qual o mago sempre negociou. Ele tenta evocar e ele dá um all-in. Pra quê? Pra fazer um ataque direto a Reinhardt. Ele foi aí pra matá-lo e ele vai usar tudo que ele tem pra terminar essa situação. Por mais que ele saiba que se Reinhardt morrer agora, ele volta como um predador, mas de qualquer jeito, vida é vida, morte é morte, ele vai entender que é bem diferente. Cara, você se Eu vou dar medo, eu vou me envolver nisso, eu vou evitar. Um ponto de cada. Sim. Você vai começar a dar ruim. A ação do Jacob tá indo. Sim. Isso é pra combate, é? Não, é interromper, sabe? Entendi. Eu tô dando medal. Eu tô me envolvendo. Não, peraí, eu tenho que perguntar. Você vai tentar combater. Deixa eu descrever uma cena mais legal. Sirius se descuida, né? E o Jacob, porque ele não esperava, foi realmente surpreendente. Jacob começa a entoar algumas palavras proibidas, e aquela luz roxa começa a brilhar no olho dele. Percebendo isso, Jacob já está na metade da encantação. Tá bom. Sírio, sendo um mago experiente, sabe do que se trata e já tenta interromper. Tá. Primeira pergunta. Jacob, você vai tentar ir até as últimas consequências ou você vai deixar o Sírio te interromper? Ele já está nas últimas consequências. Ok. Foi um de sangue para cada. Ok. Enquanto tiver um de sangue para cada, Jacob está realizando a ação. Sírio. Não, se dá empatado, empata, não empata? Não. Um ponto de sangue é para entrar no medal. Tá bom, ok, tudo bem. Eu coloco 5 pontos de sangue pra impedir ele. Jacob? All-in. Cara, você coloca os 5 pontos de sangue também. Se precisar da raise, eu dou raise. Calma. Calma, cara. Tô calmo, pô. Já é a segunda vez que você acha que eu vou sacanear, velho. Não é, você vai me sacanear. Aí, eu tô falando o Jacob começa a entoar as palavras proibidas e você percebe a luz púrpura se tornando mais forte nos olhos dele. Você sabe o que ele quer fazer. Ele tá fazendo uma palavra da morte. Ele quer matar alguém com apenas uma sílaba. Sim.
Você imediatamente reúne tudo que você tem e começa a entoar Uma litânia. uma litania. É uma litânia para impedir isso. Reinhard olha assim para vocês. Ele também ele se assusta. Ele já entra numa posição de defesa. Obviamente ele vai buscar a estaca dele. Sim. As palavras, vocês começam a berrar palavras numa língua já desconhecida para os mortais, que os ouvidos mortais não conseguem compreender, e cada um começa a gritar mais alto que o outro, Você percebe que o Jacob vai empalidecendo, a pele dele vai murchando, à medida que ele vai gritando, entoando as palavras. Sírio não. Sírio já tinha uma aparência decrépita, já era um velho decrépito. Entretanto, ele começa a se revigorar. Ele tem prazer nessa disputa. Ele é o ponto máximo dele quando ele consegue fazer isso. O brilho arroxeado some dos olhos de Jacob, deixando apenas um corpo em torpor. Sírio não se dá o trabalho nem de terminar a litania. A magia dele foi anulada. Quando ele tá ali, quando ele percebe que vai ser o último segundo, assim, em vez de continuar o encanto dele, assim, a última... Ele não faz... Os últimos sílabas dele, ele não fala o encantamento, assim. Ele fala só assim, ele olha nos olhos do mago e fala assim, parabéns. E aí ele não consegue mais falar nada. Ele não fala. Aquele corpo seca, Tá. entra em torpor, e aí você percebe assim uma vitória arrebatadora sobre o seu oponente. Você olha assim, e uma voz no fundo da sua mente, Jacob diz, parabéns. E eu respondo pra ele: você é meu. Não tem... Tipo assim, ele não recebe essa Não resposta. recebe? Tá bom. Você, Tá bom. você fala. Não, você fala. O Reinhard não ouviu essa conversa. Ele só ouviu você terminar falando, agora você é meu. Jacob é um cadáver. Ele tá em torpor. Tá. Sem nenhuma gota de sangue. Ele está igual a Marqueta. Exatamente igual a Marqueta. Tá. Aquela coisa ressecada. Eu imagino que seja ressecada, né? Como uma múmia. Exato. Estilo a múmia. Como uma múmia. Perdão. Ele tá mais... A pele dele, em alguns pontos, até se esfarelou já. Parece os ossos, assim, alguma musculatura. Ele tá mais deteriorado que Ele é um corpo ainda. Tá. Ele é um vampiro ainda. Mas ele tá mais deteriorado que a Marqueta. A Marqueta, a pele dela toda enrugou, assim, Sim. secou. É uma múmia. Dele, a bochecha dele cai, você vê os dentes. Tá. Um pedaço do ombro que a estaca tinha encravado, assim. O buraco da estaca fica maior, sabe? Resseca e abre. Sim. A estaca tá atravessada nele, tá ali. Mas ressecou e abriu. Parte da musculatura dele fica aparente, assim. A pele dele vira pó mesmo. Tá. Se ele voltar, ele vai ficar desse jeito? Não. Regenera. Regenera. Tá. Só se você deixar ele no sol, essas coisas. A única marca permanente é a do sol. Tá. O sangue provém vida. Perfeito. Provém? Sim. Provém. Eu peço perdão por essa interrupção. Consiga os dois corpos e me responda. Quanto tempo você precisa para preparar uma incursão militar a uma casa?
É uma casa. Eu preciso apenas de horas. É uma casa que provavelmente tem 2 ou 3 vampiros dentro. Aí ele. Talvez. Não, 2 dias. Conte com vampiros mais poderosos e mais experientes do que ele. Eu tô usando muito o termo chocado, mas não, ele está abalado. Muito bem. Prepare Ele esta... tá com a daga a estaca na mão. Prepare esta incursão. Traga os cadáveres para que substitua os 2 e leve-os para a sala do trono que tem em tal lugar. Imagino que você saiba de onde eu estou falando. Correto. Se você for liberar ele agora, ele vai tomar o tempo dele e fazer essas ações. É isso mesmo. E eu vou. Na verdade, eu nem falo pra ele. Aliás, eu falo nem pra ele levar. Eu falo, libere o caminho daqui até lá que eu mesmo os levo.